Gênesis capítulo 1. A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz! E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas de cima das águas de baixo. Ao firmamento chamou céus. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas num só lugar e fez aparecer a parte seca, terra. As águas ajuntadas chamou mares. E Deus viu que era bom. E a terra brotou relva, ervas que davam semente, árvores frutíferas com sementes conforme sua espécie. E Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para iluminar o céu. No quinto dia, Deus encheu as águas com peixes, e os céus com aves. E os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, cada um conforme a sua espécie. E então Deus criou o ser humano. À sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E os abençoou com autoridade sobre toda a criação. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. O descanso e a criação do homem. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou a obra que tinha feito, e descansou. Abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua criação. Esta é a história da criação dos céus e da terra, quando foram criados. Naquele tempo, ainda não havia chuva sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do chão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem que havia formado. Do solo fez brotar toda árvore agradável à vista e boa para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden nascia um rio que regava o jardim e se dividia em 4 braços. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Ele ordenou: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Formou, pois, da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. Mas não se encontrou para o homem uma ajudadora que lhe correspondesse. Então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher, e a trouxe ao homem. E disse a Adão: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne. E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele nem toquem, para que não morram. Mas a serpente disse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim à viração do dia, esconderam-se entre as árvores. Mas o Senhor chamou o homem. Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Deus perguntou: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O homem disse: A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Maldita és entre todos os animais. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei as dores da tua gravidez, e com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ao homem disse: Por teres dado ouvidos à tua mulher, e comido do fruto proibido, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó, porque do pó foste formado, e ao pó tornarás. Adão deu à mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Então disse Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve estender a mão e também comer da árvore da vida. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E colocou querubins e uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes, será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas, e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado. Mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher.
E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.